Seja bem-vindo a mais uma Hora da História. Estamos aqui com uma nova história hoje do livro Campeões da Fé. E você vai aprender hoje a história de um homem que comandou um grande exército. Por isso eu tô aqui, também vestido de selva, mas é um exército diferente, não é um exército como aquele que a gente conhece. Na verdade, é um casal que é responsável por esse exército, William e Catherine Bolt. Eles foram fundadores do Exército da Salvação. Então vamos ouvir um pouquinho, vou dar um resuminho da história dele e depois contar alguns episódios das coisas que eles falaram e que eles fizeram. Ambos, William Bolt e sua esposa, Catherine Mumford Bolt, nasceram na Inglaterra em 1829. E quando ainda eram jovens, se conscientizaram do tremendo mal que o álcool ocasionava às famílias. Não é álcool gel, viu, gente? É álcool de bebida. De fato, eles tiveram seu primeiro encontro na casa de um amigo, onde William recitou um poema sobre os perigos do álcool. Mais tarde, no ano de 1855, vieram se casar. Os dois estavam especialmente interessados em se aproximar das pessoas pobres, a fim de mostrar-lhes o amor de Deus e ajudá-las. Abriram a missão cristã do leste de Londres em 1865. Logo, William começou a chamá-la de Exército de Salvação. Ele e Catherine acreditavam que para salvar as pessoas do diabo e ensinar-lhes sobre Jesus Cristo, os cristãos precisavam se organizar como um exército, o Exército do Senhor, e travar a batalha espiritual. Seu jornal era o Grito de Guerra. Seus líderes eram oficiais, os cristãos eram cativos e as pessoas chamavam William de general. As investidas em novas cidades ou países ficaram conhecidas como invasões. As pregações feitas nas esquinas das ruas pelo Exército da Salvação eram tão úteis para levar as pessoas a Cristo e encorajá-las a parar de beber, que o comércio de bares começou a decair. Em resposta, os proprietários das tabernas incentivavam os parceiros a atacarem os salvacionistas. Só em 1882, 669 soldados foram atacados e 60 dos edifícios do exército foram destruídos pela turba. Próximo do ano de 1872, o Exército da Salvação havia aberto 5 restaurantes onde, dia ou noite, os pobres podiam comprar uma caneca de sopa por 1 centavo ou uma refeição completa por 6 centavos. Milhares de refeições foram dadas gratuitamente. Catherine morreu com 61 anos de idade em 1890. William continuou o ministério no Exército da Salvação. Antes de morrer, em 20 de agosto de 1912, com 83 anos de idade, viajou por todo o mundo e pregou 60.000 sermões. Vamos ouvir um pouquinho dessas histórias que ele e sua esposa viveram. Capítulo 1. Criatividade, o pugilista do general. Peter Monk lutava boxe por dinheiro, enquanto os outros homens apostavam quem venceria a luta. As lutas frequentemente eram realizadas no leste de Londres, atrás de um bar chamado Mendigo Cego. Certo dia, Monk encontrou um ministro, um pastor, muito bem vestido, na calçada perto do bar. Normalmente, ele não prestava atenção a ministros, porém esse homem chamou-lhe a atenção quando disse: "Estou procurando trabalho." Surpreso, o corpulento lutador meteu a mão no bolso para oferecer algum dinheiro. Entretanto, o homem fez um gesto negativo e apontou em direção a um grupo de homens que estava parado ao lado de fora do bar. "Olhe só aqueles homens", disse William Bolt, o ministro que fez parar o lutador. "Olhe para eles, esquecidos por Deus e pelos homens. Por que estaria eu procurando trabalho? Lá está o meu trabalho esperando por mim." Monk ficou muito confuso ao ouvir essas palavras estranhas, porém concordou com algo. O Senhor está certo. Aqueles homens são esquecidos por Deus e pelos homens, e se deseja fazer algo por eles, realmente isso seria um grande trabalho. "Bem", disse o pregador, "estarei pregando amanhã à noite naquela tenda da esquina. Venha e traga com você alguns dos rapazes." Sem saber por quê, ele disse sim. Na luta do dia seguinte, Monk defrontou-se com um robusto irlandês que era apenas um pouco mais forte do que ele.
Foi uma luta difícil e demorada, até que finalmente ele derrubou o seu oponente com uma série de golpes no corpo e um murro fatal no queixo. Os torcedores de Monk comemoraram e arrecadaram dinheiro do prêmio para o vencedor, mas ele não sentiu nenhuma alegria ao receber a recompensa. Então ele lembrou-se daquele pastor e encaminhou-se para a tenda com o rosto ainda inchado e sujo de sangue. Quando ela chegou, alguns desordeiros da vizinhança estavam aos berros, proferindo palavras feias que ninguém conseguia ouvir o que o pregador estava dizendo. Monk esperou alguns momentos e, lembrando-se do que William Bolt havia dito, que aqueles eram homens esquecidos que precisavam de Deus, andou até a frente e subiu a plataforma. Tirou a jaqueta, cruzou os braços sobre a camiseta suada e encarou a multidão. Um silêncio pairou sobre a multidão quando reconheceram o lutador. Até os mais bagunceiros o respeitavam. Bolt usou o silêncio para pregar um poderoso sermão. Após terminar, aproximou-se do lutador e agradeceu-lhe. Então disse-lhe: "Você não está feliz, Peter Monk. Como é que você sabe? Você está vivendo como o diabo quer e morrerá como um cão. Ah, quem fez de você um profeta? Bem, meu pai que está no céu. Mas diga-me, estou certo? Você está feliz ou não?" Monk retornou porque queria ouvir ainda mais o que esse corajoso pastor tinha a dizer. Dentro de poucos dias, entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, ofereceu-se para ajudar William Bolt, mantendo sob controle os desordeiros durante os cultos e fazendo qualquer outra coisa que pudesse ajudar a converter os homens das ruas. Criatividade significa apresentar novas maneiras de alcançar pessoas e fazer o trabalho de Deus. Capítulo 2. Intrepidez. Venham ouvir uma mulher pregar. "O que há, minha querida?" perguntou William Bolt. Ele havia terminado de fazer seu sermão matinal em uma igreja local quando sua esposa levantou-se de seu banco e andou em direção ao púlpito. "Quero dizer uma palavrinha", disse-lhe Catherine numa voz sussurrante. Surpreso, William não sabia o que fazer porque não era natural uma mulher falar a um grupo de pessoas, e muitos poderiam achar isso errado, mas ele confiava em sua esposa. Se ela tinha algo que considerava necessário dizer, então deveria deixá-la falar. "Minha querida esposa deseja falar", anunciou ele. Catherine subiu à plataforma e começou a pregar. Antes que terminasse, as pessoas estavam chorando de arrependimento e pediam perdão por seus pecados. A congregação nunca tinha ouvido uma mulher pregar assim com tanto poder. Naquela tarde, enquanto ela tentava explicar o que havia acontecido, tudo o que conseguiu dizer foi: "Eu senti que o Espírito Santo ele estava se movendo em minhas mãos e meus pés durante todo o tempo. Parecia-me como se fosse uma voz dizendo: se você for e testificar, saiba que abençoarei a sua vida, assim como a de todos que a ouvirem." Naquela noite, o templo estava lotado com mais pessoas que queriam ouvir uma mulher pregar. Não muito depois desse fato, William ficou doente e Catherine assumiu as atribuições do marido. Em pouco tempo, as pessoas anunciavam seus cultos como se ela desempenhasse um número de circo. "Venham ouvir uma mulher pregar!" Os curiosos vieram, mas Deus usou sua curiosidade para mudar suas vidas. A ousadia de Catherine realmente fez diferença quando, mais tarde, ela falou a mais de 200 mulheres pobres nas ruas de Londres. Muitas entregaram sua vida a Jesus. Algumas tornaram-se voluntárias para começar os lares de salvação, onde meninas e mulheres sem lar podiam ir para se protegerem e começar uma nova vida. Um dos lares alojou 800 meninas em 3 anos. Até que o exército da salvação chegasse a elas, essas pessoas das ruas haviam sido esquecidas, em sua maioria pelo restante da igreja. Mas Catherine cuidava delas e seu exemplo fez com que ela fosse apelidada de a mãe do exército. Quando estava com 60 anos de idade e morrendo de câncer, Catherine ainda orava corajosamente. Em sua última pregação disse: "Tenho coragem.
pois vocês já ouviram falar sobre o que Deus tem feito. Transformem suas mentes, como o general fez quando tinha 18 anos de idade. Ele disse que daria até o último bocadinho de sua força, cada nervo do seu corpo e tudo que tivesse, pregando a salvação. A intrepidez pode requerer de você uma atitude que não é normal. Vá para casa! Gritou um bêbado enquanto se debruçava sobre o bar e sacudia o punho para William Bolt. E leve aquele garoto magricelo com você. Algumas pessoas que estavam no bar vaiavam e zombavam, mas não eram todas. Umas poucas estavam próximas das ofuscadas lâmpadas a fim de ler os folhetos do Evangelho que William e seu filho de 13 anos, Bramwell, haviam distribuído. O Senhor ama todos vocês e quer salvá-los dos seus pecados, gritava William no meio da bagunça. Venham à reunião à noite no novo teatro do leste de Londres, amanhã à noite, e ele salvará vocês. Você pode ter a sua religião, rugiu um dos bebedores. Então levantou seu copo e acrescentou, mas essa é a nossa religião. Quando saíram do bar, Bootsy virou-se para seu filho e disse, aquelas pessoas pelas quais eu quero que você viva e trabalhe, Bramwell. Essas são pessoas que precisam de Jesus. Os pobres não têm nada além desses horríveis bares e suas bebidas alcoólicas. Mas nós podemos dar-lhes boas novas sobre Jesus Cristo. Este é o nosso povo. Devemos contar-lhes que Jesus pode salvá-los do diabo. As favelas do leste de Londres eram um triste lugar para se viver naquele tempo. Dizia-se que a quinta casa de cada rua era um bar, com especial cuidado para ajudar até mesmo as crianças pequenas a alcançar o balcão. Aos 5 anos de idade, muitas crianças já eram alcoólatras, algumas até morriam. Porém, o Exército da Salvação continuava a fazer pregações nas esquinas. E, de fato, muitas pessoas conheceram a Cristo e pararam de beber e jogar. Assim, os negócios dos bares começaram a diminuir. Os proprietários, que enriqueceram vendendo álcool para aquele povo pobre, não ficaram felizes e fizeram tudo o que podiam para deter os pregadores das esquinas. Mas Deus não permitiria que eles impedissem o trabalho do Exército da Salvação. Em um rude lugar para que o jovem Bramwell Boot aprendesse a falar de Cristo àquelas pessoas, mesmo assim ele estava aprendendo. No entanto, isso fez ficar forte. Quando já estava com 16 anos, assumiu a direção da campanha Alimento para Milhões, com o auxílio das lojas que ajudavam a alimentar pessoas pobres. Havia 5 cantinas abertas 24 horas por dia, as quais vendiam uma caneca de sopa por 1 centavo e uma refeição completa por 6 centavos. Bramwell havia aprendido bem a sua lição e prometeu dar a sua vida para levar aos pobres as boas novas sobre Jesus Cristo. Quando tornou-se adulto, foi o chefe da equipe de auxiliares do Exército da Salvação. Seu trabalho era planejar e dirigir esse trabalho missionário em todos os países ao redor do mundo. Quando William Booth estava morrendo, chamou seu filho e disse: Bramwell, as promessas de Deus são reais, mas somente se você acreditar. Mais tarde, suas últimas palavras foram: estou lhe deixando um excelente, porém difícil trabalho, Bramwell. Ele estava falando sobre o grande lugar de líder que teria no Exército da Salvação. O general William Booth havia escolhido seu filho para tornar-se o segundo general do Exército da Salvação. Disciplina, criança, significa treinar para tornar-se mais forte, não uma correção justa quando você faz alguma coisa errada. Chegamos ao final da história desse grande general com seu Exército da Salvação, que saía pelas ruas de Londres para falar de Jesus para as pessoas pobres nas ruas, tirando muitas pessoas do bar, das drogas, do álcool e mesmo das ruas. Ele foi usado grandemente por Deus para apresentar o Senhor Jesus Cristo a essas pessoas. Até hoje existe o Exército da Salvação. Eles trabalham angariando roupas, móveis, objetos, comida, para doar aos pobres, aqueles que têm mais necessidade. Semana que vem a gente volta com um novo vídeo. Espero que você tenha gostado dessa história.
E vamos aprender um pouquinho mais desses heróis e homens e mulheres de fé que serviram ao Senhor ao longo de todos os anos. Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo. Um beijo para você, da pastora Denise.